Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos fazer a correção dessa prova aí de matemática, prova do exame de seleção, né, do IFRN 2026. Vamos corrigi-la aí. Eu achei a prova bem tranquila, né? É uma pegada diferente em relação às provas anteriores, mas dá para resolver. Inclusive, a primeira questão aí foi de graça, né? Tipo assim, não zere. Então, o IFRN deu uma questão aí em relação a algarismos romanos, né? A gente tem aí Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, papapá, terá tal. Só texto. Vai para o comando da questão. Em algarismos romanos, o número 30 e 2025 são representados, respectivamente, por. Vamos supor que você não soubesse os algarismos, né? Mas, poxa, 30, né? Alguns a gente já sabe, né? Mas 30, poxa, vem lá de 10, né? Então, eu pego 3x, né? Isso aqui vai ser igual, né? Vou botar aqui dois pontos. Isso aqui vai ser igual a 30. Aí você eliminaria a A e a C. Aí qual a diferença na segunda aqui? Eu estou vendo dois M's, que eu acho que deve ser 2000. Aqui também tem dois M's. Aqui tem um X e aqui tem um X. Seguindo a mesma lógica, poxa, se 2M é 2000, 2x, né? Levando em consideração 30 aí, os 3x, né? 30, deve ser 2x, né? Então eu eliminaria isso aqui, iria para essa aqui, letra D, tá? Se soubesse, né, de algarismo romano já ia direto, né? Sabe que ia pegar 1000, quer dizer, 2025. Então, questão 21, letra D. Vamos para a próxima. Suponha que para a realização da COP30 em Belém foram reservados inicialmente 4.900 lugares, 4.900 lugares em auditórios. Durante a preparação, a organização adicionou 350 novos lugares e aí interditou ou retirou 150 lugares. É por questão de segurança, se cada auditório após essa alteração descrita, essas alterações descritas comporta 50 lugares, o número de auditórios que serão necessários para acomodar todos os lugares disponíveis é, poxa, então inicialmente eu tinha 4.900, coloquei 350, tirei 150. É a mesma coisa de ter colocado 200, né? Então, 4.000, 4.900. Aí ele botou 350 e depois tirou 150. Que no frigir dos ovos, isso aqui vai dar 200, né? É a mesma coisa de pegar do 4.900 e somar com 200, que aqui dá 5.100. O número de auditórios que serão necessários. Sabendo que cada auditório comporta 50 lugares. É só pegar o total aí e dividir por 50. A gente saber a quantidade de auditórios que serão necessários, né? Então, corta esse, aqui, esse zero com S, né? Dividindo aqui, ficaria 1, 5, né? Zero, desce um zero. Aqui é menor do que aqui em cima, né? O dividendo é menor que o divisor. Desço então o zero aqui, ó. E coloco um zero aqui. Se eu desci um outro algarismo, tenho que colocar um zero aqui para compensar. E agora desce por 5, 2, né? A gente sabe que o resto aqui vai dar zero. Letra B de beleza. Para a próxima. Considerando para efeito de cálculo, aí tem um textozinho aqui, mas vá para o comando da questão, né? Não pode perder tempo. Para efeito de cálculo, 40.000 visitantes, dos quais 7.000 são integrantes da ONU e das delegações de países membros. A probabilidade de que, ao escolher um visitante ao acaso, ele pertença ao grupo
ao grupo integrantes da ONU, delegações para esses membros é. Então, de cara está dizendo, é probabilidade, né? Tem a fórmula, probabilidade é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. Aqui é o evento que eu quero que ocorra. E aqui são todas as possibilidades que a gente chama de espaço amostral. Então, o meu evento é o que eu quero. E todas as possibilidades estão aqui embaixo. Então, eu quero escolher uma pessoa. Escolher não ao acaso, né? E ela pertence a esse grupo. Então, o que eu quero são essas 7.000 pessoas. Dentre o quê? As 40.000. Corto esses 0, pá, 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 com esses aqui, ó. Pá, pá, pá. Sobra 7 por 40. É só dividir, né? 7 dividido por 40. 7 não dá. Eu coloco um zero aqui e coloco aqui. Aí corto esse aqui com esse aqui. 7 dividido por 4 eu posso botar 1. Que dá 4. 4. 7 menos 4 dá 3. 3 é menor que 4, então eu coloco um zero aqui. Coloco o zero aqui, Ripardo, negativo. Se eu acrescentasse outro zero, aí sim eu colocava ali o zero no quociente. Nesse caso não é necessário. Então, 30 dividido por 4 dá 7. 7 por 4, 28. Sobra 2. Se você quiser se adiantar, já viu que vai dar 17 alguma coisa. Olhando aqui as alternativas, só uma tem 17, que é essa 17,5. Se você quiser continuar, beleza. Na prova você precisa de tempo, tem que adiantar. Enxergou 17, das alternativas aqui, só uma tem 17. Marcaria aqui e correr para o abraço para a próxima questão. Tá? Mas, quisesse dividir aqui, né? Colocava outro zero aqui, ficaria 5. Então, a minha probabilidade é 0,175 ou 17,5%, tá? Para a próxima, vamos destruir as questões. Se uma simulação menor de eventos fossem esperados cerca de 30.000 visitantes no total, mantendo-se a mesma proporção, portanto, de integrantes da ONU, ou seja, aquela comparação lá que a gente tinha, né? Num grupo de 40.000, a gente tinha 7.000. Então, diminuindo aqui para 30.000 e quer manter a mesma proporção, né, de integrantes da ONU e dessa delegação e de delegações de países membros, o número de integrantes da ONU e tal, 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 seria cerca de... Poderia fazer uma regra de 3, certo? Que mantendo a mesma proporção, pode fazer também, né, por razão e proporção. Pode mudar a regra de 3. Vamos fazer as duas formas, né? A primeira forma, que é a regra de 3, tá? Então, eu colocaria aqui, ó, que esses 30.000 está para 40.000. Deixa eu botar mais aqui embaixo. Aí eu botava o quê? Vou botar aqui V de visitante e de integrantes. Esses 30.000 está para os 40.000, assim como X, que é o que a gente quer achar, está para os 7.000. E aqui faz produto dos meios pelos extremos, né? Vamos pegar primeiro essa aqui, essa multiplicação aqui. Então eu teria
Opa, lembra, pessoal, vai ter questões aqui que a gente simplificando fica muito tranquilo para resolver, né? E aí você não se cansa fazendo vários cálculos, né? Tem gente que monta lá, não simplifica, aí faz um cálculo bem pesado, demora. É, tem uma questão aqui que a gente vai fazer que só na simplificação, bem tranquilo, a gente resolve. Então vamos simplificar aqui, né, o que a gente pode. Esse com esse, pá. Esse com esse, pá. Esse com esse, pá. E esse com esse, pá. Então vai ficar 4x é igual a 7.000 vezes 3 vai dar 21.000. X, portanto, é 21.000 dividido por 4. Pode dividir aqui, né? Mas para adiantar, vai dar 5.250, tá? Dá 5.250. E a segunda forma é por meio de proporção. É o que a gente chama de modelagem. A gente monta um modelo e aí vai só inserindo os dados, que no final dá uma regra de 3. Então, a relação que a gente a relação que há entre o número de visitantes e o número de integrantes da onda aqui é uma relação diretamente proporcional. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é constante. Então, a quantidade de visitantes pela quantidade de integrantes é constante. Na física a gente coloca assim, se é constante, a gente tem um modelo. Então, o que que a gente tem inicialmente? Para os 40.000 visitantes, a gente tem 7.000. Mantendo a mesma proporção, se eu diminuo para 30.000, terei quantos? X. Aí, é parecido com o que está aqui, certo? Não vou fazer os cálculos, porque a gente já chegou ao resultado, mas tem essa outra forma também, né? Você monta um modelo e aí vai só substituindo os valores, né? De forma proporcional. Então, questão 25. Considere que cada um, essa aqui é bacana, dos 40.000 visitantes consumirá em média 2 litros de água por dia, que será distribuído em garrafas de 500 ml organizadas em grades contendo 12 garrafas cada. Durante os 12 dias de evento, o número total de grades necessário para garantir a hidratação de todos os participantes é. Então, primeiro passo, achar a quantidade de água que eles consomem, que os 40.000 consomem em um dia. Depois multiplico por 12, né? São os 12 dias, tá? Vamos fazer isso aqui. Então, uma pessoa consome 2 litros. Quanto é que as 40.000 consomem? É só multiplicar, né? 40.000 por 12, achar a quantidade de água que eles vão beber. Então, 40.000 por 2 litros por 12. Por quê? Aqui é a quantidade de integrantes. Multiplicando por 2 litros, eu acho a quantidade de água que eles vão beber por dia. Só que o evento vai durar 12 dias, ó, durante os 12 dias de evento. Por isso que eu multiplico. Aqui eu já tenho a quantidade total de água. Só que eu quero saber quantas grades serão necessárias. Então eu tenho que saber quantos litros eu tenho ali em cada grade. Então, dividindo esse total pela quantidade de água que eu tenho ali em cada grade, eu vou achar a quantidade de grades necessárias. Então, eu vou dividir aqui pela grade. Então, cada grade tem 12 garrafas e cada garrafa tem 500 ml ou 1.000 litros. Né? Isso aí, poxa, é tranquilo. Então, eu vou ter 12 vezes... vou botar 1 sobre 2, tá certo? Porque 500 ml é a mesma coisa de 1.000 litros, né?
Então, metade do litro. Ixi, fez um coraçãozinho, ó. Olha. Aqui simplificando aqui, ó, eu vou ter esse aqui, né? 40.000. E pá, por que que você não multiplica logo? 40.000 vezes 12 vezes 2? Porque é melhor simplificar. 40.000 vezes 2 vezes 12 dividido 12 por 12 dá 6, certo? Então, eu consigo simplificar aqui, ó, 12, simplificando, dividindo 12 por 6 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 160 grades. 160.000 grades. Letra B de boa, beleza pura. Considere que um BTR metropolitano sai do terminal a cada 20 minutos, sempre com lotação máxima de 200 passageiros. Supondo que todos os 40.000 visitantes precisassem usar apenas o BRT para se deslocar, apenas esse BRT para se deslocar e que o serviço operasse de forma ininterrupta, o tempo necessário para que todos eles fossem transportados seria. Aí o seguinte, aí o seguinte, essa questão tem um erro, depende de como você interpreta. Porque é o seguinte, quando o ônibus, do jeito que está aqui, é o seguinte, quando o ônibus sai do terminal, ônibus estranho, vou fazer aqui em 2D, certo? Espera aí. Então o ônibus vai sair daqui do terminal, ó. Quando ele sai do terminal, eu estou iniciando ali o tempo, certo? Tempo zero. E aí ele vai, né? Nesse sentido aqui. Dentro dele eu tenho quantos passageiros? 200 passageiros. Então saiu, certo? Após 20 minutos, vai sair outro ônibus com mais 20 passageiros. Então fica o seguinte. Eu tenho um ônibus... Opa, peraí. Eu tenho um ônibus com 20 passageiros, certo? Então eu tenho 200 aqui. Passou... Deixa eu botar... Não, dá certo assim. Passou 20 minutos, sai outro ônibus com mais 20 passageiros, 200 passageiros. Passa mais 20 minutos, peraí que não tá, com mais 200 passageiros. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui são quantos passageiros, quantos ônibus serão necessários para transportar os 40.000. É só pegar 40.000 e dividir por 200 para saber a quantidade de ônibus que eu preciso, certo? Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. 400 por 2 dá 200. Eu preciso de 200 ônibus, mas preste atenção. Preciso de 200 ônibus, certo? Vou botar aqui 200 ônibus. Só que é o seguinte, aqui está o primeiro ônibus. Passou 20 minutos, está aqui o segundo. Passou aqui, terceiro ônibus, e assim sucessivamente até chegar o, esse último ônibus aqui, comportando 20 passageiros, dando um total de 40.000. Aí eu quero saber quanto tempo ele vai levar para fazer isso. Se você ver,
A quantidade de 20 minutos que eu vou ter aqui, né, dentro desse processo, é uma unidade a menos da quantidade de ônibus. Se eu tenho 200 ônibus, você entendeu? Porque, ó, vamos supor que fosse necessário 3 ônibus. Vamos supor que fosse necessário 2 ônibus. Passou quantos minutos? 20. Ah, mas vamos supor que agora foram 3 ônibus. Quantos minutos eu tenho? Quantos 20 minutos eu tenho aqui? Eu tenho 2. Veja que é sempre é uma unidade a menos da quantidade de ônibus. Seguindo a mesma lógica, se eu tenho 200 ônibus, quantos 20 minutos eu vou ter aí? 19 minutos. Então, deixa eu fazer aqui, não vou apagar. Então, quanto tempo eu vou gastar? 20 minutos vezes 19, que dá 3.980 minutos. Se você pegar isso aqui e dividir, se você pegar 3.980 e dividir por 60, porque você quer transformar em horas, aqui tem horas, né? Aqui é dar 6,36, né? 6, e aqui sobra 2. Você poderia botar assim. Então, eu ia precisar de 66 horas e 20 minutos. Essa alternativa não tem aqui nas alternativas. É possível de ser anulada, certo? Mas qual foi a ideia aqui que eu achei que os caras fizeram essa questão aqui? A ideia é o seguinte, né? Tá aqui o terminal e tá aqui, né? Eles vão, cadê o local para onde eles vão? Então eles vão para cá. Vou botar aqui o destino, certo? Então, vamos supor que saiu o primeiro ônibus nessa direção aqui, certo? Quando ele chegar aqui no destino, daqui para cá, ele levou 20 minutos. Quando deu os 20 minutos, o primeiro ônibus chegou lá no destino e aí saiu outro ônibus daqui do terminal. Seguindo essa ideia, aí dá certo, né? Botei aqui só para ilustrar, ou seja, passou 20 minutos, chegou, portanto, 200 passageiros lá no destino. Quando ele chegou lá, saiu outro ônibus, mais 20 minutos. Aí vamos acumulando aqui, certo? Mais 20 minutos dá 40 minutos. Se chegou mais 200, dá 400 passageiros, né? Então, como tem uma proporção aqui, para eu chegar em 40 mil, eu multiplico aqui por 100, aí eu vou ter 40 mil. Seguindo a mesma proporção, multiplica aqui por 100, dá 1, 2, 3, 4. 4.000 minutos. Que agora, se você dividir 4.000 minutos por 60, aí agora dá 36, dá 4, décimo zero, 6, 36 por 4. Aí agora dá 66 minutos, 66 horas e 40 minutos. É uma questão possível de ser anulada, porque o enunciado tá meio estranho de entender. Eu mostrei duas interpretações para resolver a questão, né? Pode ser que ela seja anulada, essa 26.
Mas vamos seguir. Uma empresa de turismo organizou uma excursão para os participantes do COP30 e alugou dois ônibus, conforme indicado a seguir. O primeiro ônibus levou 36 passageiros, cada um pagando R$ 75. E o segundo, 48, cada um 60. O motorista do primeiro ônibus recebeu 20% do valor arrecadado. E o segundo recebeu 25% do valor arrecadado. Sabendo que o restante do dinheiro ficou com o coordenador, né, foi entregue ao coordenador da excursão, o valor recebido pelo coordenador foi. Então, beleza, o que que a gente tem que fazer? Vamos separar aqui. Primeiro ônibus. Vamos saber quanto é que o ônibus arrecadou para a gente saber quanto é o 80%. Porque pensa bem, se 20% ficou com o motorista, o restante ficou com o coordenador, né? Se ele ficou com 20, o coordenador vai ficar com 80. Então vamos ver quanto é que o ônibus arrecadou, ou seja, eu pego a quantidade de passageiros e multiplico pelo valor de cada passagem, que é 36. Olha o poder da simplificação, multiplicado por 75. Só que todo esse valor eu quero saber quanto é 80%, que é o que vai ficar com o coordenador. 80%. Olha o poder da simplificação. 75 eu consigo simplificar com 100. 75 eu divido aqui por 25, então 75 aqui ficaria 25, né? 25 e aqui, opa, 75 dividindo, 75 dividido por 25 dá 3, aqui dá 4. Eu vou só enxugar aqui então, não dá para simplificar ainda, né? 80 dividido por 4 dá 20. Ah, agora tá de boa. Então ficaria 36 vezes 3 vezes 20. Isso aqui dá 2.160. Façamos o mesmo com o segundo ônibus. Quanto ele arrecadou? 48 vezes 60. E eu quero saber quanto é que ficou com o coordenador. Se o motorista ficou com 25, o coordenador vai ficar com 75. 75 por 100. Aqui a gente já sabe o que que dá, né? 75 por 3 aqui fica 3. E aqui fica 4. Aqui eu consigo dividir 48 por 4 dá 12. Vamos enxugar aqui. Dá 12 vezes 60 vezes 3. Aqui também dá 2.160. Se eu somar esses dois valores, eu vou achar 4.320. Letra C, de coisa boa. Tá? Vamos lá. Questão 20. De acordo com o texto 1, para preparar Belém para a COP30, estão em andamento 38 obras distribuídas em 4 categorias. 14 de infraestrutura, 8 de hospedagem, 8 de mobilidade e 8 de saneamento. Pá, 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 pá. O percentual aproximado das obras que pertencem à categoria infraestrutura é. Então ele quer saber a porcentagem de infraestrutura em todas as obras. Eu pego 14 e divido por 38. Depois eu multiplico por 100. Mas só a gente dividir já dá para achar, certo? Vamos dividir aqui por, então, 14 por 38. Coloco um zero aqui, coloco um zero aqui. Aqui dá por 3, dá por 4. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 3, 12. Opa, peraí, calma, calma. Por 4 não, por 3. Por 3. 8 vezes 3, 24. Sobe 2. 3 vezes 2, 9. 10, 11. Aqui então dá 6, 26. 26 é menor que 38, então posso colocar um zero aqui. Lembrando
que se fosse necessário colocar mais um zero aqui, aqui não é necessário, mas se fosse, eu colocaria um zero aqui. 260 por 38, por 5 dava 190. Sim, olhando as alternativas, eu eliminaria essa aqui. Se eu colocar 5 aqui, ia dar 190. Então eu posso colocar mais. Eu eliminaria esse aqui e eliminaria esse aqui. Ficaria com 37, tá? Por quê? 4 não vai ser. Se 5 ainda não vai ser, eu acho que vai multiplicar por 6, né? Aqui, 48, 8 vezes 6 dá 48, 6 vezes 3, 18, 22. Se botasse mais um, passava. Então, são essas coisas, pessoal, que a gente não precisa calcular literalmente no bruto, fazer os cálculos. Mas usando a lógica aí dá pra gente evitar alguns cálculos. Poxa, se aqui por 5 não deu, vai ser um número maior que 6, então elimina as alternativas, né? Que ia ser 6, ia dar algumas coisinhas, mas se aproxima aqui do 37, certo? Durante a preparação para a COP30 em Belém, uma empresa contraiu um empréstimo de 80 mil. De juros. Juros simples. Coisa boa. Com taxa de 1,5% ao mês pelo prazo de 10 meses. É o importante aqui, pessoal. A questão foi generosa, mas é muito importante você tentar a quanto está a taxa de juros e o prazo, tá certo? Aqui a taxa de juros está ao mês e o prazo também, né? São 10 meses. Beleza. Sabendo que o empréstimo será quitado integralmente ao final do prazo firmado, o montante a ser pago ao término dos 10 meses será. Poxa, então o que é juros? Né? Juros, vamos, noções bancárias, né? Juros é a forma do banco captar dinheiro. Então ele pega um valor, né? E em cima daquele valor ele gera os juros, que é que depende de uma taxa e do tempo em que está sendo aplicado esse valor, né? Então esses juros eu pego o capital, multiplico pela taxa 1,5% ao mês por 10 meses. Oh, que coisa bacana, olha. Corto aqui. Então, os juros eu vou ter aqui o quê? 80 mil. Opa, 800 vezes 15. É? 8 mil. Certo. Então, aqui daria 8 mil, 4 mil, 12 mil. Certo? O meu montante vai ser o capital mais os juros. Pegar 80 mil e somar com 12 mil dá 92 mil dinheirinhos reais. O dinheiro bom. Letra D, certo? Questão 30. Questão polêmica, né? O pessoal está comentando bastante, dizendo, não está no edital, mas está sim, certo, pessoal? A parte de relações métricas, semelhança de triângulo e tudo mais. Então, o que que diz aqui a questão? Suponha que um projeto de pavilhão sustentável, estrutura representada pelo triângulo tal, beleza. Figura um, o ângulo em A é reto, né, esse aqui, e em B mede 30 graus e a cobertura inclinada BC mede 5 metros. Ou seja, esse pedaço aqui é 5 metros. Um painel ecológico retangular foi instalado com a parte superior da parede CD, é esse pedacinho aqui. Dá quanto? 1,6 metros.
Nesses termos, a medidas em centímetros do segmento AD, ou seja, esse outro pedacinho aqui, ó, vamos chamar de M. A gente não sabe que é M, não. Vamos chamar de U. E BE, ou seja, esse pedacinho aqui, eu vou chamar de V. A respeito de medição. Então, pessoal, sem precisar fazer cálculo, mas presta atenção, a gente tem um triângulo aqui, eu vou copiar esse triângulo grandão aqui do lado, só para a gente ter uma noção. Então tá aqui, ó, 30 graus. Aqui eu tenho. Peraí. Aqui eu tenho. é, eu tenho. Vixe, ficou muito pequenininho. Eu vou botar uma seta aqui. 1,6 metros. E esse outro restante aqui, ó. Eu chamei de U. E eu tenho toda essa hipotenusa aqui, ó. Medindo 5 metros. Esse pedacinho aqui, 1,6 metros. Pessoal, eu estou vendo aí em relação a 30 graus o cateto oposto e a hipotenusa. Lembra quem? O seno. O seno de 30 graus é conhecido porque é um ângulo notável e isso, analisando um triângulo, a gente consegue ver, é 1/2, tá? Que é muito importante interpretar, não só fazer cálculo. Um seno de um ângulo, vou botar aqui, seno de 30 graus, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que que o seno de 30, esse valor aqui, está me dizendo? Que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Então, se nesse triângulo aqui a minha hipotenusa é 5, o meu cateto oposto vai ser metade de 5, que é 2,5. Só que de todo esse pedaço aqui, eu já tenho 1,6. Para 2,5, eu preciso de quanto? 0,9 metros ou 90 centímetros. Você já poderia correr para o abraço e vir para cá. Mas dá para calcular esse outro. Vamos pegar esse triângulozinho pequenininho aqui. Tenho 30 graus. Esse pedacinho eu já achei que é 0,9 metros. E aqui eu tenho V. A hipotenusa é o quê? É o dobro do cateto oposto. Se aqui eu tenho 0,9, aqui eu tenho V 1,8 metros. Que V também pode ser escrito como 180 centímetros. Tá? Bacana, bacana. Suponha que para a COP30 em Belém tenha sido projetado uma praça de convivência em formato retangular. Vamos desenhar aqui então nossa praça. Medindo 60 metros de comprimento com 40 de largura. Opa! No centro da praça era construído um espaço circular para apresentações culturais com 15 de diâmetro. Então, vou pegar aqui, ó, 15. O círculo feio. Misericórdia. Então, daqui para cá eu tenho 15 metros de raio, que não poderá ser utilizado para circulação. Nesses termos, a área em metros quadrados disponíveis para a circulação da praça é, puxa,
Eu tenho essa área retangular todinha. Essa aqui que eu tô riscando aqui, é a área que não pode ser circulada. Se eu tenho a área total e tiro a área que não pode ser circulada, vai sobrar só a área que pode ser circulada. Ou seja, eu vou calcular a área do retângulo, a área desse círculo aqui e subtraio. A área do retângulo é base vezes altura. 60 vezes 4 dá 6 vezes 4, 24.000 metros quadrados. A área do círculo é o que? É π vezes o r, que é o raio, que é 15 ao quadrado. Isso aqui é 225 π metros quadrados. Então, a área que eu quero, vou chamar de A só, é a R menos a C. Tenho 24.000 menos 225 π. Pessoal, aí você vê as alternativas aí. Poxa, não tem nada que eu estou procurando aí. Não tem. Não estou achando aí alternativa. Achei um valor aí, mas pelo amor de Deus, não sei qual marcar. Se você notar aqui, o que foi que houve? Ele colocou um termo, um fator em evidência. Ele pegou um fator, né, um fator comum esses dois valores aqui e colocou em evidência. Então preste atenção, se eu pegar esse número e multiplicar por esse aqui, se eu pegar esse número e multiplicar por esse aqui, tem que dar esse aqui. Você concorda comigo? Esse vezes esse vai dar esse aqui, né? Esse vezes esse vai dar esse aqui e esse vezes esse aqui tem que dar esse aqui. Não precisa nem calcular. Esse aqui não é, que já colocou 225. Multiplicar por 3 vai dar mais que 225. 25, né? Se você multiplicar aqui 25 por 2 dá 50. 75 por 3 dá quanto? Não, não quero calcular, mas eu sei que 75 por 2 dá 150. Então não é esse e nem é esse. É esse aqui, tá? Você quisesse botar o termo em evidência, beleza. Quisesse testar, beleza. Mas aqui, para economizar cálculo, né? É só ver o número, esse número aqui multiplicado por esse, tem que dar esse aqui. A única alternativa é a letra C. Na COP30, que será questão 32, né? Eu nem estou lendo as questões, né? Na COP30, que será realizada na cidade de Belém do Pará, 5 países apresentaram as seguintes metas de redução de emissão de dióxido de carbono até 2030. Aí tem aí três valores. Opa, três não. Um, dois, três, quatro, cinco valores. Posteriormente, outro país apresentou sua meta. E com isso, a média das metas dos 6 países passou a ser 41,5. Com base nessas informações, a meta apresentada pelo sexto país foi. Ou seja, eu vou pegar esses valores aqui. Opa, chuvinha boa. Vou somar com o valor do sexto, que eu quero achar. Como eu não sei, vou chamar de x. Vou, é, eu quero achar a média. Então eu tenho 5, coloco mais um, dá 6. Ou seja, eu vou pegar 42 mais 37 mais 48 mais 35 mais quem eu quero achar, dividir tudo isso aqui por 6 e vai dar quanto? E vai passar a ser 41,5. Olha que bacana. Pronto. Vamos lá, então.
Se eu somar 42 com 48, dá 90, certo? 42 com 48 dá 90, certo? 37 com 35 dá 72. Então, é 92, 162. Então, eu tenho o quê? Peraí, 90 mais 72. 162. Então, 162 mais x. Vamos passar já a adiantar, certo? 41 vezes 6, vamos botar aqui 41,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 9. 6 vezes 4, 24. A vírgula tá aqui, 249, tá? O que foi que eu fiz aqui? Peguei o 6, passei multiplicando para cá, certo? Que de fato a gente não passa para lá multiplicando. Como é uma igualdade, aqui eu multiplico por 6 e aqui eu multiplicaria por 6, né? Corto esse com esse. É por isso que o 6 passa para o outro lado multiplicando, certo? Por causa disso aqui. Então, vamos dizer aqui que o 6 passou multiplicando aqui e deu... Eita, chega! Eu calculei aqui, me esqueci. Eita, vamos calcular de novo. Eu perdendo tempo. É bem um sono. Vezes 6, 30, 6... 6 vezes 6, 9, 249, certo? Então, eu tenho 249. Pronto, é só subtrair 249 por 162, 9 por 2, 7, 4 por 6 não pode, peça emprestado. Aqui fica 14, 14 por 6, 8. Opa, calminha, calminha. 6, 6, 7, 8. Peraí, calma, calma, calma. Onde foi que eu errei? 80, 90, 90, 70, 162 mais x. Calculei aqui certo? 41,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 9, 6 vezes 4, 24. 249 e 162. Oxe, eu tô errando onde? 6 vezes 5, 30, tá. 6 vezes 6, 9. Vezes 4, 24. Então, 2, 4, 9 menos 1, 62. 8, 7. 6, 4. Oxe, onde é que eu tô? 1, 2, 3, 4. Pessoal, desculpa, acho que é o sono. Desculpa, desculpa. Eu coloquei só 4 valores, certo? Eu vou colocar aqui, a gente esqueceu do 38. Então é 162 mais 38, certo? Somando todos isso aqui dá somando aqui 162 com esse 38 aqui que eu esqueci de colocar, 198 dá 200. Por isso que eu tava achando estranho. Se tá faltando alguma coisa aí eu colocar, mas eu já achei, certo? Então x aqui fica mais fácil, dá 49%. Letra C, de coisa boa. Questão 33. Imagine que para preparar Belém para a COP30, o governo destinou
X bilhões de reais em recursos extras, além dos investimentos já acumulados, já anunciados. Suponho que foram apresentados os seguintes gastos. Então, um terço desse valor foi gasto na modernização do aeroporto. Vamos lendo e já vamos interpretando, tá certo? Quer dizer, vamos ler tudo, depois a gente interpreta, volta para interpretar. Então, um terço desse valor foi gasto na modernização do aeroporto internacional. Daquilo que ficou, 1 bilhão foi utilizado em saneamento. Então, 4/5 do que ainda restava foi gasto em mobilidade urbana e sobrar, né, depois tirou tudo isso, sobrou 0,6 bilhão de reais para pequenos ajustes de dados. Com base nessa informação, a gente quer saber o valor de X em bilhões de reais, certo? Então vamos interpretar. Eu tinha um valor X, né? E aí eu utilizei um terço. Ou seja, desse valor eu vou tirar um terço, menos um terço de X. Pensa só, pessoal. Eu tenho uma parte inteira, que é a mesma coisa de 3 terços. Aqui na frente tem um 1 e esse um pode ser substituído. Olha como é que fica fácil. Esse um aqui pode ser substituído por 3 terços. Posso? Posso. Porque das três partes eu tenho as três, que é o total. Então, se eu tenho 3 terços e tiro um terço, sobra quanto? 2 terços de x. Disso aqui eu ainda terei 1 bilhão, certo? E do que restou, que é tudo isso aqui, foi retirado 4/5 do que ainda restava. Ou seja, segue aquela mesma ideia, né? Eu tenho um e tiro 4/5. É a mesma coisa de ter 5/5 e tirar 4/5. Isso aqui vai dar quanto? Poxa, vai ficar 1/5. Então, se eu tinha 4/5, quer dizer, se eu tenho um valor e tiro 4/5, eu vou ficar com 1/5. Então, o que sobrou é o quê? 1/5. 1/5 do quê? De tudo isso aqui. Vou multiplicar então por 1/5, que foi o que sobrou. Então, o que sobrou é. Então, vou fazer assim. Então, 1/5 de 2 terços de x menos 1 é igual a 0,6 bilhões. Ah, galera, aqui é só o filé agora. Olha, deixa eu pegar esse passo aqui. Agora é só matemática, certo? Esse 5 aqui, ó, vai estar... o 5 que está no denominador, ele vai subir multiplicando o 0,6. Então, eu vou ficar com 2 terços de x menos 1. 0,6 vezes 5 dá 3. Isso aqui vai ficar 2 terços de x, o menos 1 está aqui, passa para o outro lado somando. Segue a mesma ideia, certo? Que eu expliquei lá em relação o valor, né, o 6 passar multiplicando. É igual a 4. O 3 está dividindo, passa multiplicando, e o 2 passa dividindo. Então vai ficar x é igual a 4 por 3 por 2. Simplifico 4 por 2 dá 2. X, portanto, dá 6. Então, eu tinha 6 bilhões de reais. Questão 34. Um dos problemas da cidade de Belém para sediar a COP30 é a hospedagem dos visitantes. Estima-se que 40 mil pessoas precisassem de acomodações, mas a rede hoteleira conta em média com 46 leitos por hotel. Em virtude disso, o número mínimo de hotéis que seria necessário para atender todos os visitantes do evento segue aquela mesma questão, acho que foi a segunda ou a terceira que a gente fez de matemática.
Aqui é simples, eu pego os 40 mil, divido por 47, porque cada hotel tem 47 leitos. E aí eu quero saber a quantidade mínima de hotéis para comportar esses 40 mil e para atender a todos os visitantes do evento. Beleza. Aqui, ó. Pessoal, essas provas, nessas provas você tem que ser o cara maceteado. A quantidade de hotéis vai ficar aqui. Os candidatos para essa resposta está aqui. Todos eles começam por 8. Então aqui só pode ser o 8. Né? Então vamos multiplicar. 56. Opa, 56. 8 vezes 4, 32, 37. Subtraindo aqui dá 76 por 4, 80, 20, 24, né? 480, 24, 460. Esse daqui tá menor que esse. Vou descer um zero aqui, ó. Voltando, ó, aluno maceteado, preste atenção nos enunciados. Aqui tem um 5, então aqui tem que ser um 5. 7 vezes 5, 35, né? Fico 5 sobre 3. 5 vezes 4, 20, 23. Aqui sobra 5, né? Tá. Cadê aqui? Sobram 5. Aqui sobra 5. 5 é menor que 47. Desço esse zero aqui, ó. Desço esse zero aqui, ó. Então, 1. Vou continuar aqui, tá certo? Espera aí, deixa eu fazer uma forma aqui de... Tá, acho que aqui dá certo. Então, 50 por 47 dá 1, dá... 40. Aí, ó, a pessoa vem aqui, ó. Ah, não tem um... Aí, o que que a pessoa faz? 50 por 47 dá 47, dá 3. Aí ia começar a ficar um número quebrado. Eu quero saber o número mínimo de hotéis. O mínimo. Eu precisaria de 851, alguma coisa, mas eu não tenho 851, alguma coisa de hotéis. Eu tenho um número inteiro, né? Inteiro positivo, natural. Eu quero saber o sucessor dele, que é o 852, letra C. 854, 850 não atende, né? 854, 856 atenderiam, mas a questão é que é o número mínimo de hotéis, que é 852. 35. Ah, essa questão aqui foi de primeiro grau, mas foi o chocolate. Na preparação do COP30, o governo precisou aumentar a quantidade de leitos disponíveis. Se a oferta inicial são de 220 mil leitos e a cada mês de obras de expansão forem acrescentados 59 leitos, uma relação que representa a quantidade de leitos em função do tempo de obras em meses é... Isso aqui é muito tranquilo. Você tem os 20 mil mais 500 novos leitos a cada mês, sendo que X é o valor em meses. 20.500 está aqui, letra D. Chocolate essa questão. Uma equipe de 120 operários leva 15 meses para concluir determinada obra de mobilidade para a COP30. Se essa equipe for reduzida para 80 operários, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, o tempo necessário em meses para a conclusão da mesma obra é... Aqui vamos montar, semelhante à questão que a gente fez lá, né, de regra de 3, aqui vamos montar o nosso modelinho. Vamos fazer aí uma relação entre as grandezas, entre operários e meses, entre trabalhadores, né, operários e tempo. São grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se um aumenta, a outra diminui. Em uma obra, né, eu tenho uma quantidade de operários, eu tenho 120 operários trabalhando por 15 meses.
Se eu diminuo a quantidade de operários, eu vou precisar de mais tempo. É a mesma coisa, quando eu tenho uma quantidade de operários por um determinado período. Se eu aumento mais tempo, eu fico mais folgado para trabalhar. Então, posso diminuir a quantidade de operários. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é constante. Então, vou botar aqui ó, operários e meses. Isso aqui é constante. E aí é só substituir os dados. Inicialmente eu tenho 120 operários por 15 meses. Se essa aqui for reduzida para 80 operários, qual é o tempo necessário? X. Eu vou usar só isso aqui. Isso aqui é só o meu modelo, serve como base. Só um exemplo. É com isso aqui que eu vou trabalhar. Vou isolar x, tá certo? X então é 120 por 15 dividido por 80. Olha que bacana. Vou só simplificar aqui, ó. 12 eu posso simplificar, dividir por 4. Então, 8 por 4 aqui dá 2. 12 por 4 dá 3. Aqui dá 45 dividido por 2. X daria 45 por 2 dá, acho que dá 22,5, né? 45, 22, 44, letra A. Letra A de amor, porque quem ama acerta. Questão 37. Durante as obras do Paracop, uma das entregas de materiais precisa ser organizada em pacotes. Um tipo de material vem em lotes de 36 e outro em lotes de 48. Os pacotes devem ser montados de modo que cada uma tenha a mesma quantidade de cada material, sem que sobre nada. Sendo assim, a maior quantidade de pacotes que podem ser formados é. Essa questão aqui é resolvida por MDC. Só que ela tem um problema, ela vai ser anulada. E por que que ela vai ser anulada? Só por causa desse trecho aqui, ó. Cada pacote, cadê? Cada pacote tem a mesma quantidade de cada material, né? Só por causa disso aqui. Se o elaborador tivesse tirado isso aqui, ó, dava certo. Não precisava nem anular a questão. Foi só uma palavrinha que estragou, anulou a questão, né? Alguns vão ficar felizes, outros não, né? Quem errou vai ficar feliz, né? Mas só essa palavrinha aí anulou essa questão, ela vai ser anulada, certo? Por quê? Ela quer o MDC de 36 e 48. Você pega então aqui 36 e 48 e a gente vai calcular o MMC. Só que para a gente achar o MDC, a gente vai ver os fatores que dividiu os dois números simultaneamente. Aqui dá por 2, 16 por 2 dá 18, aqui dá 24 por 2 dá 9, 12 por 2 dá 9 dá 6, por 2 36, 18, 24, 48, por 2 9, 12, por 2 9 6, tá. Ainda dá 9 por 3. Aqui dá por 3, né? Aí ficava 3 1. Aqui por 3 ficaria 1 e 1, certo? Desses números aqui, ó, qual foi o que multiplicou os dois simultaneamente? Por quê? Esse 2 aqui, ó, não dividiu os dois ao mesmo tempo. Quem foi que dividiu? Esse aqui, esse aqui. Só esses dois. O 3 dividiu só o 3, o 2 dividiu só o 6, o 2 dividiu só o 12.
Então o MDC vai ser o produto desses fatores aqui, que dá 12, né? É. Beleza, beleza pura. Então, ó, se a gente pega, né, o material que vem com lotes de 36 unidades dividido por 2 aqui, vamos supor que esses 36 seja o material A, tá? Material A. 36 por 12 dá 3. Em relação a B, se eu pegasse 48 dividir isso por 12, aqui dá 4. Então, eu ia ter 12 lotes, quer dizer, eu ia ter, eu ia ter 12 pacotes, que é o máximo de pacotes que eu posso fazer aqui. Eu ia ter 12 pacotes, só que eu teria quantidades de materiais diferentes. Então, eu vou conseguir ter 12 pacotes, que é a quantidade máxima de pacotes que eu posso fazer em relação à quantidade de materiais, né? Só que eu vou ter pacotes, por exemplo, um pacote aqui vai ter 3 de A e 4 de B, né? Então eu tenho quantidades diferentes. É questão de dizer assim, que cada pacote deve ser montado de modo que cada um tenha a mesma quantidade de cada material. E aqui ele não tem a mesma quantidade de materiais, certo? Nesse caso aqui ela vai ser anulada, certo? Anulada para a alegria de uns e a tristeza de outros. Considere que para a instalação dos painéis solares durante a COP30 será utilizado um espaço retangular de dimensões x e y. Vamos desenhar, certo? Pá, x e y. No projeto de adaptação, a largura será reduzida. Sim, vou botar aqui. Já tá discriminado aqui, certo? No projeto de adaptação, a largura será reduzida em 3 metros e o comprimento será ampliado em 5 metros. Eu acho que muita gente se embananou aqui porque viu aqui que foi reduzido para 3. E aí, não sei se nas carreiras, deve ter lido aqui que também foi reduzido para 5 metros. Só que um foi reduzido para 3 e o outro foi ampliado em 5 metros. Então, no nosso novo projeto, a gente vai ter algo assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A largura será reduzida em 3, então eu tenho aqui, e o comprimento será ampliado em 5 metros. A expressão que representa a nova área, a área é o quê? Base vezes alturas, ou seja, x menos 3 vezes y mais 5. Fazendo chuveirinho, ó, eu vou ter x vezes y mais 5x, agora esse de baixo aqui, ó. Menos 3 vezes y, né? Menos com mais menos, 3y. Menos 3 com mais dá menos. 3 e 5, 15. XY. Opa, peraí. XY mais 5x menos 3y menos 15. Letra A de amor. Show. E aí já estamos terminando, vamos para as duas últimas. Sabendo que um auditório 39, né? Sabendo que um dos auditórios da Zona Verde da COP30 terá o formato de um triângulo isósceles, com os lados de mesma medida, L, e que um dos ângulos mede 20. Então, o triângulo isósceles é algo assim. O triângulo isósceles tem dois lados iguais, certo? E os ângulos da base são iguais. Esse aqui é igual a esse. Esse ângulo de cima é o maior, que é 120 graus. Esse aqui é L, isso aqui é L, o light. Light Yagami. Pessoal, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, isso na geometria euclidiana, né? Porque tem anel euclidiano, né? Mas não é discussão agora. Mas na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180. Se aqui em cima
eu tenho 120 e esses dois ângulos, esses dois caras são iguais, eu pego o restante, né? 180 menos 120, que dá 60, e divido pela metade, que dá 30. Então aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus. Né? Dá certo? Dá. 30 mais 30, 60, mais 120, 180. Vou botar aqui um L de Light Yagami. E que se deseja estender um tapete de comprimento igual à altura relativa ao vértice, que contém o ângulo de 120 graus. A altura relativa ao vértice que contém, que é essa aqui, ó. A altura relativa ao vértice que contém o ângulo de 120 graus. A medida da altura em função de L é... Então, galera, vamos dividir aí o triângulo, vamos partir ao meio. Ficaria um negócio assim. Mais ou menos assim. Aqui eu tenho um L. Aqui não importa, eu vou chamar de X, certo? Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 90 graus, porque a altura em relação à base tem que for... A altura ela é perpendicular à base, certo? Não tem altura concorrente, né? O ângulo que a altura forma com a base tem que dar 90 graus. É para essa altura, né? E aqui eu tenho a altura H. Galera, segue a mesma ideia daquela outra questão. A gente pode usar seno de 30 graus, que nos diz que a, o cateto oposto, que no nosso caso aqui é a altura, perdão, a hipotenusa, que é esse cara aqui, é o dobro do cateto oposto, que é o H. Então, ó, L é igual ao dobro, a nossa hipotenusa, que é o L, é o dobro do cateto oposto, que é o H. Então, ficaria L por 2, letra C. Vamos para a última aí, né? Vamos aí com 1 hora e 12 minutos de resolução aí da prova. Suponha que para reduzir o consumo de copos descartáveis durante a COP30 sejam vendidos itens oficiais reutilizáveis no evento, como garrafas no valor de R$ 40 e o copo no valor de 15, sabendo que ao todo serão comercializados 1.000 itens e se espera uma arrecadação de 25 mil. O número de garrafas e copos reutilizáveis que são vendidos respectivamente será. Pessoal, tranquilo. O que a gente vai fazer? Eu tenho 1.000 itens, então vamos dar nome aqui às coisas. Vou chamar G a quantidade de garrafas, certo? Quantidade, vou abreviar aqui, de garrafas. Vou chamar C a quantidade de copos. Então, se eu pegar a quantidade de garrafas e somar com a quantidade de copos, isso aqui eu vou ter 1.000. E aí, todos esses itens vendidos, né? Se eu pegar uma quantidade de garrafas e vender a R$ 40, com a quantidade de garrafas e de copos e vender a 15, tem que dar o que eu quero arrecadar, 25 mil. Matematicamente falando, ficaria o quê? 40 vezes a garrafa, a quantidade de garrafas que eu tenho vendido a R$ 40, mais 15C, quantidade de copos vendido, multiplicado pelo preço dele, tem que arrecadar 25 mil. Aí a gente isola uma variável, certo? Vamos isolar, sei lá, vamos isolar aqui o G. G então é 1.000 menos C. No lugar do G eu vou botar isso aqui. Então, ó, fica 40 vezes. Quem é G? 1.000 menos C mais 15C dá 25 mil. O chuveirinho, ó, tum, tum. 40 vezes 1.000 dá 40 mil.
menos 40 vezes menos C dá 40C, mais 15C, 25.000. Peraí, 40.000. Tá certo. Vamos passar esses dois camaradas pro lado de lá. A gente já sabe o que é que acontece, né? E esse carinha vamos passar para cá. Então, eu vou ter aqui 40.000. 25 está somando, passa subtraindo. O menos 40C vai ficar 40C. E o 15 está positivo, fica negativo, certo? Vamos só inverter agora. Vamos já calcular aqui, ó. 40C menos 15C dá 25C, certo? 25C. 40.000 menos 25.000 dá 15.000. É? 15.000, 30, 40. Tá. O C aqui é 15.000. Opa, 15.000 dividido por 25. 25, 50, 6. Isso aqui é. Se eu dividisse 150 por 25, eu ia achar 6. Pega esses dois zeros e coloca aqui, certo? Então, 150 dividido por 25 é dar 6. Então, 15.000 dividido por 25 dá 600. Então, eu tenho aqui, ó, o número de garrafas e copos reutilizados que são vendidos respectivamente. O copo é o segundo deu 600, eu tenho 600 aqui. Letra B. Tá, pessoal? E aí finalizamos a correção da prova do exame de seleção do IFRN 2026. Espero ter ajudado e é isso aí.